chamando a Wanda para conversar com a gente hoje. Tema interessantíssimo, relações de trabalho, também são sistêmicas. Oi, Wanda! Oi, Boa noite, que bom boa noite. ver aqui. Estou Como é que aqui, tá? estou joia, tudo bem, tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui. Que legal, seja bem-vinda. Prazer Obrigada. convidá-la para a gente bater um papo aqui. Tem uma turma fiel, assim, que está acompanhando essas lives, né, semanalmente, cada vez chegando mais gente. Esse tema é muito interessante. Você tem uma experiência tão legal. Estava contando para o pessoal que te conheci nos treinamentos com o Bert, em Águas de Foi. Lindóia. Então, desde então, eu nem tinha dado o nome direito sistêmico, eu estava assim, buscando como utilizar as constelações na minha prática profissional, né? E a gente, naquele aprendizado para a vida pessoal, né, transformando a própria vida, abre-se uma nova realidade na nossa vida para a gente aplicar em todo lugar, né, o tempo todo. Mas aí, conta um Eu pouco do seu lembro, trabalho, te apresenta aí para o pessoal. eu lembro bem, Sami, dos nossos encontros quando a gente se conheceu. Nós éramos os únicos juízes num treinamento lá em Águas de Lindóia, né? E que me conste, não tinha outros operadores do direito e de magistrado. Eu lembro que a gente logo se identificou, né? A gente se encontra. E eu lembro em 2000, foi no treinamento de 2007 que a gente conversou e você me falou logo que vislumbrou um amplo campo de colocar as constelações a serviço do Poder Judiciário. Eu achei aquilo super intrigante, super bonito. Falei, vou acompanhar isso, né? Na época, eu não via a possibilidade de que isso pudesse ser aplicável às relações trabalhistas, né? Na verdade, eu estava no treinamento do Bert Hellinger em busca de resolver questões muito pessoais, né? Mas você viu e já transbordou para esse campo, né? Tenho acompanhado desde então o seu trabalho e nós temos nos encontrado por aí, né? Em alguns eventos, tem sido muito rico, né? Suas obras, seu recente livro que você lançou e suas lives também, né? Eu sou juíza do trabalho aqui em Goiânia há 28 anos, né? Eu me lembro que antes de conhecer esse trabalho das constelações, sabe, eu contava os dias para me aposentar, né? E depois de um tempo, isso transbordou de tal forma que eu já passei do tempo para me aposentar, já poderia ter me aposentado, mas cada dia eu descubro possibilidades a mais de enriquecer o meu trabalho, de me alegrar e de enriquecer as pessoas com as quais eu sirvo por meio dos princípios sistêmicos, né, das ordens da ajuda. Então, tem sido uma experiência muito rica e eu não penso não em me aposentar mais não. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Eu acho que a justiça do trabalho é um campo muito fértil para a aplicação dos princípios sistêmicos e até, eventualmente, até das constelações, porque nós estamos lidando com uma questão muito sensível, né, que é o trabalho, que é o suor das pessoas e que é um vínculo muito sensível, porque é o vínculo das pessoas do mundo adulto, é o vínculo das trocas, é o vínculo entre pessoas com igual aptidão de trocar, né? Então, o campo é riquíssimo para se pensar as relações de forma sistêmica, ou como eu costumo dizer, usando as leis sistêmicas como filtro, como óculos sistêmicos, né? Você sabe, Sami, que quando eu tenho 28 anos, como eu disse, quando eu fiz 25 anos de justiça do trabalho, eu fiz um cálculo. Nesse cálculo, pelo número médio de audiências que eu tinha feito até então, número médio por semana, por mês, por ano, e o número médio de pessoas, contando só duas partes, reclamante e reclamado, e os dois advogados, 4 pessoas, portanto, eu cheguei a uma cifra, Sami, de mais de 240 mil pessoas que tinham passado pela minha mesa de audiências aos 25 anos, né, completados 3 anos atrás.
E aí dá para a gente ver a enormidade da influência mútua que a gente tem, né? Não só a gente, a nossa postura influencia o outro e suas relações, mas como a gente é influenciado por eles também. Né? Isso no início, antes de eu conhecer essa abordagem, isso era um peso para mim. Hoje é de uma leveza e de uma alegria muito grande poder servir. Né? Então, eu acho que quanto mais pessoas da área trabalhista, que é uma área que tem hoje mais de 7 milhões de processos em andamento, quanto mais pessoas tiverem essa abordagem como norte ou como parâmetro de regularidade para atuação, mais bem vai fazer, porque essa é uma estatística minha, média, mas nós temos assim, 9 mil juízes do trabalho, alguma coisa assim. Você imagina quanto a justiça do trabalho está interligada com as relações de produção no país, né? Aquela relação sensível que é onde um trabalhador deixa o seu suor e recebe seu alimento. Né? Uma relação de trabalho não envolve um empregado e empregador, envolve tudo aquilo que o empregador investiu para poder abrir a empresa e se arriscar no mercado, e envolve o trabalhador e a sua família. Né? Então, é uma coisa assim, de maravilhar e da gente poder trabalhar muito para levar essa abordagem para a justiça do trabalho também. E também uma relação de trabalho não interessa só as partes, né? Interessa a sociedade, a preservação e a qualidade das relações de trabalho. Isso está conectado à economia. Uma empresa, como diz Bert Hellinger, a empresa não pertence aos sócios. Sistemicamente, ela pertence a todos que obtêm o alimento a partir dela, né? A todos que se beneficiam, a quem ela serve, na verdade, que é a comunidade. Então, isso vai bem além, essa nossa influência. E eu tenho falado também, pensado assim, né, na responsabilidade do operador do direito em relação ao campo onde a gente intervém, né? Porque no momento que a gente intervém de uma forma definitiva, de uma forma que causa um impacto, que decide a favor ou contra a perpetuação de uma relação, ou de uma empresa, ou de um relacionamento, ou do vínculo entre pais e filhos, isso nos conecta ao campo, de certa forma. Apesar da gente precisar ter a habilidade para preservar o nosso lugar e não entrar no campo, né? A gente entra com uma meta-visão, de uma meta-posição e se retira. Mas dependendo do impacto, isso traz uma responsabilidade, né? Quando a gente tem uma intenção. E esse que é o perigo. A Sophie Hellinger tem alertado muito isso. Ó, cuidado para constelar, para não se meter em responsabilidade com as intenções que a gente tem, né? E como é que você vê nas relações de trabalho essa responsabilidade e essa conexão? Eu vejo que nosso trabalho é um serviço. É um serviço, como você disse, é um serviço às pessoas, às empresas, aos trabalhadores e às suas famílias, né? Nós estamos a serviço desse todo, mas nós não perdemos a nossa individualidade. Então, assim, o cuidado de ter uma postura, porque as pessoas vêm numa postura, quando elas pedem, eu acho muito interessante estudar o vocábulo do termo reclamação, ou reclamante, o reclamado. Né? As pessoas que reclamam, o ré é uma repetição, e o clamor é um pedido. Então, a gente tem sempre que olhar se o que está sendo repetido, o reclamado, diz respeito só àquela relação ou não. E de que forma que a gente intervém. Quando você está numa postura de ser um magistrado, você não tem opção de não intervir. É o jeito como você interfere que você pode se emaranhar na questão, na reclamação do outro, né? Ou você pode ser útil, né? Útil de uma forma sistêmica para o todo. De qualquer forma, você pode resolver um processo, e você tem que resolver, se não é uma opção sua. Você pode resolver um processo ou você pode intervir num relacionamento. Porque a conexão vai acontecer de qualquer forma. Né? Então, quando a pessoa vem, as partes vêm e dizem, olha, eu tenho um problema, resolve para mim. Eu tenho a opção de me solidarizar ao ponto de
achar que eu sou importante a ponto de resolver o problema pela pessoa, né? Ou eu posso dar um passinho atrás, assim, na minha posição ou na minha importância, vamos dizer assim, né? Para usar um termo heideggeriano, né? Na minha importância pessoal, e ajudar sem me emaranhar com a questão do outro. Naquela metaposição que você falou, naquela posição de um olhar onde você se inclui no olhar, né? Você é um observador ou um interveniente, um terceiro interveniente, mas você não está desligado do relacionamento e você pode incluir, mas se incluir e ajudar de uma forma em que você devolve às partes a responsabilidade delas. Porque muitas pessoas, embora a relação de trabalho, o contrato de trabalho ele seja até descrito como sendo um contrato sinalagmático, ou seja, de obrigações recíprocas de troca, né? Muitas pessoas pensam que o trabalhador é impotente e ele não tem nada para trocar. Muitas pessoas veem o trabalhador como um hipossuficiente, não só hipossuficiente em termos de posição financeira na sociedade, mas de aptidão para escolher o próprio destino. Tem gente que acha, inclusive, que ele não tem condição de decidir se quer realmente um acordo ou não. Quando ele diz que quer, a gente vai lá e faz o crivo. Fala, será que ele pode fazer esse acordo que ele diz que quer? Então, quando a gente olha isso, de uma posição em que você olha para esse trabalhador e para todo o sistema de onde ele vem, de uma forma respeitosa, e você se coloca num lugar onde você ajuda profissionalmente e devolve a ele a responsabilidade por aquilo que é próprio dele, ele sai crescido. Ele sai acrescido de algo. E todas as pessoas ganham naquele momento. Todas as pessoas que estão presentes, inclusive os advogados, eu tenho uma interlocução maravilhosa com os advogados, e eles estão percebendo o quanto a intervenção do operador do direito, seja juiz, seja advogado, pode ser benéfica. Então, quando a pessoa vem e diz, com a reclamação, e diz, resolve para mim, eu posso pressupor que essa reclamação está, inclusive, deslocada. Não é nem dirigida só ao reclamado, nem dirigida ao judiciário, mas em um momento anterior da sua vida. Talvez uma relação parental. E aí, como que eu vou intervir de forma que ele cresça e eu devolva a ele a sua responsabilidade, portanto, ao seu sistema? Eu posso dizer para ele, eu resolvo, eu te ajudo a resolver nos limites da minha atribuição. Eu aqui sou só a juíza. Eu sou só a juíza. E muitas vezes o que a pessoa precisa é um não. Muitas vezes as demandas elas estão precisando de um limite. Muitas vezes elas estão precisando reconectar com pessoas da sua família. Muitas vezes a moeda que se pede no judiciário, e pode parecer estranho que na justiça do trabalho aconteça isso, não só nas varas de família, muitas vezes a moeda que a pessoa pede é o reconhecimento. Então, na verdade, a reclamação é justamente porque ela clama pela mãe, né? Ou pelo pai. Ou pelo pai. Mas como isso não é reconhecido, então ela reclama do empregador. Ela reclama do empregador. Do marido, do da juiz, mulher, né? Do juiz, do advogado. Eu falo isso para os advogados. Toma cuidado com a sua forma de intervir. Porque o senhor pode ser um instrumento de crescimento, ou o senhor pode ser um instrumento de infantilização ou de perpetuação de uma reclamação. E aí, esse empregado vai deixar de reclamar contra o padrão e reclamar contra o advogado lá fora. Por isso que eu falo, deixa o seu cliente, orienta e deixa que ele decida. Não decida por ele. Só não sabe o que vai vir de uma sentença, só não sabe o que vai vir do tribunal, deixa que ele decida. Agora, Sami, a gente pensando nas leis sistêmicas aplicadas à justiça do trabalho, eu tenho assim, umas experiências, uns presentes maravilhosos que as partes me trazem, os advogados me trazem. São coisas lindas, maravilhosas, né?
Mas, por exemplo, quando eu digo para você que nem sempre a moeda que a pessoa quer é dinheiro, eu lembro de um caso que eu tive que foi muito gostoso, foi muito honroso para mim de participar dessa audiência, né? Como os reclamantes têm uma idade média, aí, né, os reclamantes têm uma idade média até 30 anos, ordinariamente, eu espanto muito quando eu vejo uma pessoa muito nova, muito de idade. Então, chegou uma vez um senhor de uns 60 e poucos anos, com ação trabalhista, pedindo reconhecimento de vínculo. Quando eu vejo uma demanda fundamentada no artigo 3º da CLT, que pede o reconhecimento de vínculo, eu logo, imediatamente penso em pertencimento. O trabalhador que quer um reconhecimento de vínculo, ele quer um reconhecimento de vínculo. Né? Que vínculo é esse, né? E que vínculo é esse? Ou de que forma que nós vamos conseguir isso? Então, assim, eu poderia imediatamente proceder a uma instrução e determinar ou a anotação da carteira ou não e as verbas consectárias. Mas eu não preciso fazer desse jeito. Eu posso ter um olhar diferente. Porque fazer desse jeito eu poderia resolver o processo, mas eu não saberia o que tinha embutido naquela relação, não teria aprendido tanto, não teria recebido esse presente, né? E eu perguntei para ele, senhor fulano de tal, o que está acontecendo, né, com esse pedido? Era um pedido de reconhecimento de vínculo, mas dizendo que era vendedor e tal. E ele falou assim, olha, doutora, eu fui o primeiro vendedor dessa empresa, eu formei a carteira de clientes dessa empresa, eu montei ela no mercado, era uma empresa nova, eu vim de cidade tal para cá, o fulano de tal, vamos dar o nome aí de Fábio, né? E aí o Fábio me contratou, e nome fictício, e não se dignou a vir na audiência, olhar na minha cara, e mandou esse rapaz aí. Que era um rapaz, um preposto, né, designado pelo Fábio, muito novo. Não se dignou de vir aqui na minha cara dizer que eu não servia mais para a empresa. Ora, né, ele estava clamando o lugar dele na empresa. É uma coisa muito bonita de ver e ver imediatamente. Por isso que eu falo, Samir, esse treinamento que a gente tem nos habilita a olhar essas questões e perceber de forma muito rápida qualquer intervenção que soluciona. Né? Eu acho que esse treinamento da perspectiva sistêmica nos ajuda a traduzir a dor do outro. E aí tem uma intervenção mais adequada. De forma que eu perguntei para ele, falei assim, olha, dispõe o artigo tal da CLT que o Fábio pode designar um preposto. E tudo que esse rapaz aqui, fulano de tal, disser, obriga o Fábio. Então, aqui, naquela sistemática que nós conhecemos das constelações, onde uma pessoa representa a outra, eu representei o Fábio, eu coloquei o Fábio, né, assim, na presença dele por intermédio do preposto. E ele achou aquilo ótimo. Falou, doutora, então é assim, é o Fábio que está aqui? É o Fábio. Se ele fizer acordo, é o Fábio que vai pagar? É o Fábio que vai pagar. Se ele for condenado, é o Fábio? É o Fábio que vai. Então, assim, eu usei pra gente é tão óbvio, né? Mas aquilo ali a pessoa não vê o preposto como qualquer um, como uma pessoa que não tem nada a ver com a história, né? E aí, eu perguntei para o preposto, representando o Fábio, é verdade que ele foi o primeiro vendedor? É verdade. É verdade que ele formou a carteira? É verdade. É verdade. Aí eu fui colocando todas as queixas que ele tinha e era visível, sabe? Porque ele ia relaxando na cadeira. Cada é verdade do preposto, ele ia relaxando na cadeira, ele ia se sentindo pertencente, visto e reconhecido. De forma que quando o preposto reconheceu tudo, eu falei, é verdade que sendo assim, ele foi importante para a empresa? É verdade. Então, sendo isso verdade, eu posso constar isso em ata? E aí o senhor fulano de tal, o senhor vai ter um documento público assinado pelo juiz, com fé pública, da importância sua para a empresa. Ah, é? Sabe, não deu 5 minutos, tinha um acordo fechado, ele falou assim, não, eu queria, era só isso mesmo, meu negócio é assim, eu não quero CTPS, não, eu era um vendedor,
né, comissionado, ficou faltando 2 comissões, porque o Fábio não quis me receber, mas agora ele está aqui e fez acordo comigo, está tudo certo. Paga essas 2 comissões e vamos embora. E saíram abraçados. Então, assim, é uma forma que interfere não só na pessoa do reclamante, da sua família, mas também da empresa, mas também na nossa, porque você resolveu sem se envolver e resolveu de uma forma que realmente soluciona muito além de um processo. Claro, né? E a empresa se fortalece com esse reconhecimento, né? Porque o cara tinha sido importante para a empresa. Então, na alma, nas raízes da empresa, a pessoa tem uma presença, ela sendo reconhecida, isso fortalece quem vem depois, eventuais substitutos, né? Inclusive porque essa exclusão iria criar, ou tende a criar dentro da empresa, um vácuo que pode ser preenchido por outro empregado ou por outro colaborador que toma as dores como representante do excluído, né? Você vê, a moeda aí não era dinheiro e nem era carteira, era o reconhecimento. Então, assim, quando você tem essa forma de abordar as coisas, a solução fica mais leve para todos. Mais leve. Meu trabalho deixou de ser muito pesado quando eu comecei a fazer esse tipo de abordagem. E os advogados estão sensíveis e curiosos a esse respeito, e os reclamantes ouvem. Porque, na verdade, Osami, eu lembro muito bem da pergunta que você fez uma vez para o Bert Hellinger, logo que a gente se conheceu lá em Águas de Lindóia. E eu lembro que o Bert falou da importância do judiciário e da importância de o judiciário, assim, o momento da decisão, muitas vezes, é um pouquinho depois. É mais ou menos isso, né? Às vezes é um pouquinho depois. Por quê? Porque as pessoas, embora que a justiça tardia pode ser considerada como uma não justiça, muitas vezes também as pessoas precisam de um tempo para a alma delas chegar junto com o problema que está lá colocado, a solução de um juiz. Eu lembro que muito tempo depois, quando a gente se encontrou novamente com o Bert, uma das últimas vindas públicas dele no Brasil, foi em Brasília, né? Você estava lá com a Sofia, com uma equipe grande, junto com aquele projeto do TJ de Brasília, e eu tive a oportunidade de fazer uma despedida pessoal do Bert, né? Porque quando eu levantei a mão, eu queria estar perto dele, no campo dele, porque eu sabia que ele iria escassear as vindas. E eu fiz uma pergunta também, tive a oportunidade de fazer uma pergunta, e eu falei, qual é o trabalho fundamental do juiz? E ele olhou para mim com aquele olhar que você sabe, né? Aquele olhar profundo, que esquadrinha a vida da gente, sem ser invasivo, né? Ele simplesmente se faz presente e você não tem outra alternativa senão ficar presente também. E ele disse, olha, eu sou juiz há 50 anos. Eu espantei, né? Assim, esperei para o que viesse em seguida. Ele falou assim, olha, eu sou juiz há 50 anos porque o meu trabalho fundamental é unir o que está separado. E desde então, o meu trabalho ganhou uma outra dimensão, sabe? Porque eu compreendi fundamentalmente que eu trabalho para todos. Meu trabalho não é para uma parte, não é para a vítima, aquele que é considerado, o que só se coloca como vítima. Meu trabalho não é contra ninguém. Né? Não é em desfavor ou para punir um suposto agressor. Não existem, perante um juiz que integra, que vê que existe um relacionamento, não existe vítima e agressor, existem pessoas que estão em conexão dentro de um relacionamento cuja ordem precisa ser restabelecida. É muito humilde, é muito modesto e é invisível. Desde então, eu comecei a fazer um trabalho que é invisível. As pessoas não veem eu fazendo. Mas, por exemplo, quando chega as partes dos advogados, nas minhas saudosas audiências presenciais, e começa a conversar sobre um acordo, eu me escondo atrás do monitor e coloco as duas partes e mais os advogados no meu coração. E fico prestando atenção em tudo, mas anônima. E aí, isso é muito lindo, fácil. Muito fácil um advogado sair de lá e falar assim, a doutora não falou nada. De advogado não, que advogado até sabe a sistemática, mas a parte.
Aquela juíza não falou nada. Eu estava trabalhando. Só que é um trabalho modesto. É um trabalho que não se vê. É um trabalho de inclusão do todo. Né? E que essa postura tem um efeito, né? Tem um Falamos junto. efeito. Esse fazer nada, apenas estar ali e já visualizando a conexão e reconhecendo a conexão, isso já está, de alguma forma, lançando essa ideia para as pessoas, né? De que realmente a conexão é entre elas, né? Nós somos apenas facilitadores da conexão alheia, ou como o Bert falou, né? O nosso trabalho é unir quem estava separado. Muito bonito isso. Eu não lembrava dessa fala do Bert para você. Muito legal. Não foi um Wanda, presente. um presente para nós. Agora eu relembrei. Muito bom. Na vara de família, a gente vê, assim, observando as leis sistêmicas e como que as pessoas atuam tradicionalmente, como que as leis, em geral, são aplicadas, a gente vê que tem umas pegadinhas, né? Que as pessoas acham que estão fazendo justiça e, às vezes, estão causando muito mal, assim, com essa gana de fazer justiça e, na verdade, estão afastando as pessoas que tudo que eles querem é se aproximar, é o pertencimento, né? Como é que, assim, a gente vê isso quando a alienação parental se faz presente numa ação que pretende defender os filhos, né? Pretende dar o melhor para os filhos e afasta o pai, afasta a mãe. É comum na vara de família e em outras matérias também. Como é que na justiça do trabalho, nas leis trabalhistas, você vê isso? Tem alguma pegadinha, uma coisa que a lei trata de um jeito ou a prática comum é de um jeito e isso contraria as leis sistêmicas e coloca em risco, acaba sendo prejudicial, mesmo as pessoas querendo fazer algo de bom? A lei, ela tende a ser um fruto de um jogo de poder, né? A lei nem sempre é sistêmica. Nós temos que saber interpretar a lei de uma forma sistêmica e atuar de forma sistêmica. A lei nem sempre. Às vezes eu tenho vários exemplos de legislação trabalhista, que é o meu instrumento, que é altamente sistêmico, como, por exemplo, o artigo 3º da CLT, que eu acabei de citar, né, de reconhecimento de vínculo, como, por exemplo, o 461, que é da equiparação salarial, que já estabelece a anterioridade como critério, ou seja, você tem que ter, para ter isonomia salarial, você tem que ter uma diferença de menos de 4 anos, né, concomitante com paradigma, senão você não tem direito, porque o outro chegou primeiro, ele chegou primeiro, né? Mas tem algumas leis que visam super proteger uma determinada categoria e que, ao fim e ao cabo, acaba desprotegendo. Como, por exemplo, uma lei que protege as empregadas gestantes, por exemplo, que é recente, e eu vejo empregadores dizendo, agora eu só vou contratar enfermeiros, por exemplo, homens, ou mulheres fora da idade reprodutiva, né? Para não ter que arcar com um custo alto de um colaborador que não vai trabalhar, mas aí vai ser oneroso para a empresa, né? Que não pode ser dispensado. Né? Então, mas isso assim, a gente vê muito, Sami, eu tenho dialogado com os advogados a respeito disso, porque muitas vezes as pessoas usam uma reclamação trabalhista ou uma ação de outros campos, eu não sei falar sobre isso, mas na minha área eu sei, como instrumento de vingança. Nosso trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente ficar na órbita do reequilíbrio, da reconciliação daqueles que acham que estão separados. Porque se uma reclamação trabalhista errar o ponto, ela pode se transformar numa vingança ou num desequilíbrio reverso. Então, por exemplo, recentemente eu tive um caso lá que a empregada pedia rescisão indireta e a ação trabalhista era assim, 5, 8 mil de verbas rescisórias e 60 mil de danos morais. Porque ela, né, por mil motivos lá, né, que ela não pôde fazer o tratamento que ela precisava, não teve, tal. E eu recebi aquelas pessoas num estado de a reclamada muito
com raiva, a reclamante muito magoada, né? Então, assim, eu olhei aquilo, falei, bom, essa ação trabalhista, assim, um desequilíbrio tão grande entre o dano efetivo, que foram as verbas rescisórias na órbita de R$ 8.000, e um pedido de condenação de danos morais 10 vezes maior. Como assim? Né? Eu vou ser instrumento de vingança, né? Deferindo uma indenização que é muito maior do que o dano declarado, né? E comecei a desenrolar com muito cuidado o que tinha se passado. A reclamada estava se sentindo pressionada, com medo, amedrontada nessa reclamação trabalhista por esse valor, né? Então ela não tinha, ela se declarava, olha, não foi isso que aconteceu, e nesse valor aí eu não tenho condição de fazer qualquer proposta. Ela levou a sério, né, essa ameaça, e a reclamante não conseguia olhar para ela, ou por mágoa, e eu estimo até que meio que envergonhada até da situação, porque era uma relação de 15 anos de trabalho, né? E aí eu comecei a falar com o advogado. E eu tive um outro presente que esse advogado me deu. Ele falou, doutora, o cliente chega no meu escritório com raiva, magoado, se sentindo impotente, prejudicado, e a legislação não me dá palavras para traduzir. Eu não tenho na lei palavras ou um artigo ou um dispositivo que traduza a dor do meu cliente. O que eu faço? Eu coloco como dano moral. Então, assim, eu poderia punir esse advogado por litigância temerária, né? Assim, eu puno a reclamante, mas na verdade eu quero punir. Eu poderia, não poderia? Litigância de má-fé pelo excesso, eu poderia, não poderia. Mas eu posso traduzir o que esse advogado falou como sendo da maior sinceridade e boa vontade possível para atender o cliente dele. Ele só não sabia como. O advogado tem que fazer a conexão entre o cliente e a justiça, e tem que usar os termos técnicos existentes, né, para justificar a ação, para ter um pedido, né? Ele pede dentro do juridicamente possível, existente. O que ele pôs? Dano moral, porque está lá, né? É comum, é factual, é constante. Mas aí o que eu mostrei para ele foi uma coisa muito legal, e ele viu imediatamente, ele falou assim, o efeito de um pedido exacerbado na postura da reclamada e seu advogado, que por sua vez reverbera de volta nele. Então eles puderam ver a conexão. Quer dizer, um pedido aqui desproporcional cria um efeito aqui que dificulta o acordo em vez de ajudar, dificulta o diálogo em vez de propiciar, né? E aí, quando a reclamada viu que era aquilo, né, que na verdade ele estava querendo traduzir uma mágoa da pessoa que ela gostava, tanto que ficou 15 anos com ela acalmou. E o advogado viu, falou assim, nossa, é mesmo, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque ele não tinha se dado conta de que o que ele escreve, tentando fazer o melhor pelo cliente, tem um efeito contrário para o próprio cliente. Né? E aí as pessoas se acalmaram, né? As pessoas voltaram para a realidade do relacionamento, puderam fazer um acordo, mais uma vez, né, que eles já tinham declarado que não fariam de jeito nenhum, e o advogado me agradeceu, mas, sobretudo, a reclamante e a reclamada se reconciliaram mesmo. Tanto que saíram lá já combinando uma diária da filha da reclamante para a casa da reclamada, mostrando uma a outra, mostrando as cirurgias que elas tinham feito, ambas estavam com problema. Enfim, é gostoso quando a gente pode mostrar que a gente tem que a gente está muito atento, Sami, ao efeito do que o outro faz com a gente. Né? A gente sabe quando a gente se sente ofendido, a gente sabe quando a gente se sente envergonhado, a gente sabe quando a gente se sente alegre com a atitude do outro. Mas a gente pouco
se percebe do efeito do que a gente provoca no outro e do que o que a gente provoca no outro reverbera em nós novamente. Isso é conexão, isso é vínculo. Perceber isso é reconectar as pessoas com elas mesmas e com o outro. Isso é um trabalho. Eu considero que isso é o meu trabalho, assim, tanto quanto proferir uma sentença que eu te falei hoje à tarde, que eu estava numa sentença de acidente de trabalho. É um trabalho, tanto um redigir uma sentença de acidente de trabalho, quanto o outro. Né? É interessante que, fazendo analogia com o que o Bert falava, né? Quando as pessoas procuravam ele, falavam alguma coisa e tal, aí ele constelava e ele ia para um outro caminho que não tinha nada a ver com o que a pessoa tinha falado, assim, porque aquilo que se mostrava não tinha nada a ver. O que estava, o essencial, para onde o Bert Hellinger olhava, ele ia direto no essencial. E aquilo que ela falava, muitas vezes, ele percebia logo que não era essencial. Ela estava arrumando palavras, racionalizando de alguma forma, justificando alguma coisa para estar ali, mas ele ia para o essencial e aí vinha uma solução, algo maravilhoso vinha à luz e não tinha nada a ver com aquilo. Eu lembro uma vez ele falou, o que aconteceria se eu tivesse dado importância para o que ela me falou? Ou levado a sério o que ela me falou? Não teria visto aquilo que precisava ser visto, né? E aí a gente precisa se ater ao que está escrito nos autos, né? E aos pedidos, porque não pode ser extra petita, mas o que a gente observa sistemicamente é que o essencial está no extra petita, né? Na verdade, vamos falar real, assim, né? A gente tem que, se a gente quer contribuir com algo essencial e olhar para o essencial, a gente tem que enxergar através das palavras e do que está nos autos e ir para a essência. E, de certa no que é não forma, dito, né? E as pessoas recebem isso bem em geral, porque as pessoas realmente veem que, uau, então elas esquecem do que elas estavam discutindo, né? Porque aquilo perde importância. E, aliás, às vezes as pessoas até querem, nossa, olha, retira, se puder fingir que eu não falei nada é até melhor, porque quando a pessoa chega com a reclamação, dependendo do tom, dependendo para onde ela está olhando, é algo que vai contra o que ela quer, na verdade, né? Então, Na escalada do conflito, que começa, a gente só vê a ponta do iceberg, só vê a superfície, só vê o conflito pontual ali, né? Se a gente tiver a pretensão de que vai resolver a vida das pessoas tratando só do sintoma, a gente vai se enganar e não vai ajudar, né? Por trás daquilo tem uma escalada. E a escalada do conflito começa exatamente com ação-reação, 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 e sempre uma reação maior do que a ação originária, porque se fosse um pouquinho menor, reequilibrava. Mas como é um pouquinho maior, aumenta em ciclos o conflito, de forma que a hora que as pessoas chegam lá e um advogado traduziu o conflito, elas já esqueceram do conflito original, que motivou desde o começo, elas já esqueceram. Cumpre a nós lembrar do vínculo. Quando elas se lembram do vínculo, elas se lembram daquilo que começou. Como, por exemplo, a justa causa. Eu tenho estudado, olhado a justa causa sob a perspectiva sistêmica, Sami, eu vejo que, por exemplo, existe a justa causa é sempre fruto de uma escalada. E a lei é sábia, a doutrina é sábia, pedindo um escalonamento de punições proporcionais para faltas leves, punições leves, para dar chance para as pessoas reverterem o fluxo da escalada, de uma escalada conflituosa para uma escalada que é o contrário, de reconciliação, de reequilíbrio, né? Mas quando isso não dá certo, as pessoas chegam lá e falam, porque foi a 10ª falta. Por isso que ele foi demitido por justa causa, foi a 10ª vez que ele faltou sem justificativa. Né? Ou foi uma câmera que mostrou uma subtração de alguma coisa. Mas eles não veem o que foi feito antes em termos do relacionamento anterior. A gente precisa lembrá-los que existiu um relacionamento anterior. Porque senão a gente vai ali e pune um, né? Quem pune um, ou se for uma justa causa alegada
pelo empregado, a gente admite uma rescisão indireta e condena a reclamada a pagar. Se for justa causa alegada pela empresa, a gente pune a pessoa com ausência de verba rescisória. E isso não resolve, porque, como é uma reclamação, se a pessoa ali não teve contemplado, ela vai reclamar lá na frente, na próxima empresa, né? Então, assim, essa questão de lembrar as pessoas do vínculo original ou de onde surgiu o desentendimento original é equivalente ao que na justiça das varas de família, eu imagino que seja, de lembrar as pessoas do amor original, que você fala isso, né? E ensina sobre isso, né? Lembra quando vocês se encontraram a primeira vez? Uhum. Lembra como foi lindo, como vocês tiveram expectativas? Né? É uma coisa bonita, porque no vínculo também. O reclamante foi lá e falou assim, nossa, agora eu posso contratar um empréstimo, porque agora eu tenho salário fixo, eu vou melhorar, vou comprar uma geladeira, ou eu vou comprar um lote, ou eu vou ajudar minha mãe, ou eu vou botar meu filho na escola privada, né? Ou vou... Enfim, toda uma gama de expectativas amorosas no começo de um vínculo. E a empresa também investe em treinamento. Esse cara tem perspectiva, vou treinar, vou dar chance, ele pode subir na empresa. Existe um relacionamento que tem um amor no fundo. A gente não fala de amor nesse contexto porque acha que é piegas, mas é um amor no sentido de que aquilo que foi forjado inicialmente tinha um propósito maior do que o indivíduo. Era para servir a comunidade, para servir as pessoas, para servir a família, né? A gente precisa lembrar as pessoas de que elas são amorosas. Elas estão ligadas, né? Existe também a paixão, né? O que é a paixão? Quando a pessoa se ilude com a outra, né? Porque está projetando, tá com uma imagem de que a outra deve ser algo. Normalmente é a mãe ou o pai, né? Que a pessoa, quando a pessoa encontra, né? Idealiza um namorado, uma namorada, é aquilo que a pessoa acha que é o pai e a mãe que faltou, que ele não olha, e aí acha que agora eu encontrei a pessoa que vai cuidar de mim, a pessoa que vai ser sempre sincera, que vai ser sempre leal, que vai ser... É paixão. Aí quando começa a aparecer a realidade, que a pessoa é só quem ela é e que ela é outra pessoa, né? E aí é aquela desilusão, e aí é que a pessoa decide se ela gosta mesmo, né? E aí que se constrói o amor, que é com o tempo, né? Quando a gente vai vendo quem é a pessoa realmente, não a pessoa que eu achava que era, né? E na relação de trabalho, né? Isso às vezes acontece também, quando o empregador meio que adota o empregado, né? O empregado vê o empregador assim como alguém muito grande e quer ser um filho ou se doar muito, né? Trabalha de graça, faz hora extra e não cobra nada, se dedica, final de semana, leva trabalho para casa, veste a camisa e de repente percebe que é só um empregador e não está sendo correspondido, porque a relação não era apenas uma relação trabalhista, era no inconsciente das pessoas era uma relação muito mais profunda, né? E elas aí, não veem a outro, né? Elas, na verdade, elas olham para o empregador e não veem o empregador. É assim, ó, Sami, eu acho muito legal essa colocação que você fez, porque é só mesmo a perspectiva sistêmica que me deu condição de enxergar quando, por exemplo, se trata de uma reclamação ou de um conflito, porque, a gente não é maduro nunca o suficiente para nunca ter conflito, né? Então vamos combinar, a gente vai ter conflito, a gente não demoniza o conflito é que nos faz crescer, né? Então, faz parte. Mas existe um conflito que é da órbita do mundo adulto. O que eu chamo de mundo adulto? Aquele em que as pessoas já saíram mais da influência das expectativas ou das coisas não resolvidas ou da idealização paterna e materna e já tomaram tudo aquilo, né? E já estão empoderadas de um crédito para troca. Eu costumo dizer, olha, se na sua família você foi pobre, né? Assim, então origem humilde, seus pais tiveram dificuldade para te dar condições e você tomou tudo aquilo e mesmo que pouco, digamos que seu crédito metaforicamente foi R$10, né? Vamos fazer uma metáfora com dinheiro.
E outro teve uma família mais estruturada e saiu de lá, metaforicamente, com crédito um pouco maior, de R$ 100. E outro até mais do que isso. Não importa o valor do crédito, importa que você tenha algo para trocar. Então, se é R$ 10, você vai na feira e vai fazer a janta para sua família com R$ 10. Então, você vai trocar com o mundo, com o que você recebeu de lá. Se você tem gratidão, fala assim, eu tenho R$ 10. Por quê? Porque eu tenho R$ 10 mais a vida, que me propiciou estar aqui adulta agora, em aptidão para troca. A pessoa vai para a relação de trabalho com algo para trocar, ela está grata. Ela acha, ela tem certeza que ela tem algo para oferecer, seja limpar chão, seja ser um CEO da empresa, seja ser um advogado daquela empresa ou um chefe de RH, ela sabe que tem algo para dar e ela vai receber em troca. E é uma relação que flui, tem um fluxo. Né? Então, assim, quando dá problema nesse relacionamento e as pessoas chegam lá com conflito para resolver, a situação imediatamente se apresenta como leve. Não tem carga emocional assim grande. Tem gratidão. Mesmo diante do problema, tem gratidão. E as pessoas falam assim, o empregador fala assim, olha, eu não te paguei antes porque eu não pude, eu realmente não pude. E o cara reclamante fala assim, cara, eu sei, eu não estaria aqui se não precisasse. Sabe, assim, ó, se você precisar de carta de apresentação, conta comigo. Não, tá legal, e a gente vai se encontrar por aí. E aí eles rompem o vínculo e segue cada um a sua vida. Esse é um mundo adulto de trocas. Quando as pessoas chegam lá, numa outra postura, de queixa, de um olha para o outro, de eu tô magoado, de você não me deu aquilo que você não é nada daquilo que eu pensava, é a paixão, né? Você não foi nada daquilo que eu pensava, você foi uma decepção para mim, né? Ou eles brigam lá e o empregador fala assim, vai procurar seus direitos. Ou seja, é quase que ouvir duas crianças dentro de casa falando assim, olha, vou contar com meu pai. Aí eles buscam justiça para resolver. E aí você tem que saber, eu não estou escarnecendo de ninguém, só estou dizendo o lugar que essas pessoas estão. Eu recebo com o maior carinho, porque essas pessoas são as que mais precisam do nosso olhar, né? Mas a gente precisa saber onde, que lugar que elas estão na vida delas, na família delas. Essas pessoas estão normalmente fora de lugar, representando um excluído. E aí a gente precisa lidar. Você constela para facilitar que a pessoa enxergue isso? Vou te contar, eu fiz várias constelações, pontuais constelações e vários exercícios que corresponderam a uma constelação. Nós temos tempo para eu te contar uma que foi impactante e recente? Opa, temos aí tempo? Eu cheguei agora já no mundo virtual, foi coisa de 2 meses atrás, eu cheguei para intermediar uma ação grande, né, de uma ação civil pública, uma coisa bem grande, e onde houve a morte de um empregado, né, por acidente de trabalho. Uma ação bastante impactante para a empresa, para a família do empregado, para a justiça, para a sociedade, né? É um negócio assim paradigmático, né? Que isso tem um impacto grande na sociedade tudo. E aí eu cheguei, de um lado, o autor da ação, com a perita, no ambiente de meeting virtual. Do outro lado, estava na empresa uma mesa grande com o diretor comercial, o diretor administrativo, o diretor operacional, 2 peritos e o advogado. Então, tinha umas 5 ou 6 pessoas lá. E eu olhei aquilo e fiz o rapó, dei boas-vindas e parará e tal. E falei da importância que tem aquela ação para todos e que eu sentia que estava faltando alguém. Então, como a mesa onde estava a empresa era uma mesa grande, eu pedi para o advogado. Falei, doutor, o senhor pode, por favor, pegar uma cadeira vazia lá do fundo e colocar do seu lado, por favor?
Ele meio que sem entender nada, até então, ninguém entendeu nada, ele gentilmente acolheu a minha sugestão. Foi lá e trouxe a cadeira e colocou do lado dele. Eu falei, então, nesse momento, nós estamos trazendo presente nessa audiência uma pessoa que importa e importa muito, para a qual nós temos que olhar para resolver essa situação. Nós não podemos olhar só os aspectos técnicos, mas nós precisamos olhar também para aquilo que motivou e pelo qual, né, e honrar a história daquela pessoa que aconteceu, com quem aconteceu o infortúnio. O pessoal ficou, e eu também, né, muito emocionado, e o diretor imediatamente falou assim, doutora, então vou fazer mais. Esse aqui é um boné de um trabalhador. Então eu vou colocar ele aqui em cima dessa cadeira. Isso fez um efeito, assim, que ninguém se exaltou, não teve, né, foi uma conversa tranquila, serena, todo mundo olhando para a solução. E eu pude falar para eles, falei assim, olha, a forma como a empresa se conduzir nisso aqui vai dizer da colaboração que você vai ter com seus empregados, dos seus empregados, porque eles vão se sentir muito mais seguros nessa empresa de ver que a direção olha para aquele que teve o infortúnio, né? E que talvez pagou com a vida para que outros não precisassem sofrer com isso no futuro. Né? Então, assim, teve um efeito muito benéfico. Eu considero que isso é praticamente uma constelação, né? E foi muito importante, foi muito impactante e foi muito importante, sabe? Assim, daí em diante, o processo está transcorrendo de uma forma muito legal. Mas eu já fiz, sim, Sami, constelações presenciais e outros exercícios, outras abordagens assim que foram mais ostensivas, não foram tão silenciosas como aquela de eu me esconder atrás do monitor, né? Foi mais ostensiva, sempre com uma pertinência que eu considero assim, de não ser invasiva, sempre pedindo a permissão, sempre avisando se eu poderia, pedindo permissão, se eu poderia fazer uma intervenção diferente, né? De uma coisa leve, porque eu não acho que a gente tem o propósito de terapeutizar, nem temos tempo, e nem acho que a gente atinge uma justiça. Como eu disse, a gente atua num conflito que é pontual e a gente não sabe todas as ramificações desse conflito, não tem jeito a gente saber no momento da audiência, mas eu faço algumas pontuações no sentido de mostrar para as pessoas, um trabalho educativo de mostrar para as pessoas que tem algo mais que não a aplicação da lei. E que esse algo mais, como você diz, é o que não é dito, né? O extra-petita, é o que não é dito, é que é relevante, é o que importa. Então, eu acho muito legal quando eu tenho essas oportunidades, mas eu sou uma juíza convencional, então, assim, não é toda hora que a gente tem essas oportunidades, né? Uhum. Maravilha, Wanda, que legal essas histórias, esses causos muito ilustrativos e parabéns pelo trabalho, viu? E eu concordo com você. Para mim, isso é constelação. Uma constelação não é assim só aquilo de colocar representantes. Constelação é um campo de conhecimento que a gente tendo isso conosco, qualquer hora é hora. É a nossa postura, né, Sam? É o nosso estado de presença. O Bert falava uma coisa também que eu acho que é muito útil para nós. Ele falava do trabalho dele, mas que é útil para nós. Ele falava assim, quando a pessoa chega reclamando de alguém, eu imediatamente dou no meu coração um lugar para a pessoa de quem se reclama. Né? Eu acho que isso é uma postura muito, muito legal para, né? Que muito legal para a gente número ter. 1, né? Fundamental. Fundamental. E para isso não precisa nem ser muito especialista. É uma postura básica, assim. Tem gente que não faz constelação e que tem essa condição, né? Tem essa capacidade. E também não é algo assim tão fácil que a gente faz do dia para a noite. É um trabalho, né? É um desenvolvimento para essa capacidade. Sempre lembrar e dar esse lugar no coração para aquele de quem se está falando mal, aquele que não está presente. Sempre olhar além e incluir, né? Isso faz uma diferença
impressionante na qualidade do trabalho. Muito legal. Wanda, muito grato, viu, por aceitar o convite, compartilhar essa sua experiência, papo agradabilíssimo. Espero estar contigo outras vezes para também ouvir tuas contribuições. Muito legais, viu? Eu que Então, agradeço, Sami, assim, de estar aqui com você. Te agradeço muito, gosto muito do seu trabalho, admiro, sigo você e eu acho que a gente está aí para dialogar, né, Sami? Trocar, trocar. Nós vamos trocando. isso aí, juntos crescemos. Beleza, então. Então, Wanda, grato mais uma vez, fica com Deus. Obrigado a todos que nos Obrigada. acompanharam aí. Espero que tenham aproveitado. Pelos comentários, pelas mensagens, aproveitaram. Tá super animado o chat aí. Não deu nem para a gente responder as perguntas que fizeram, muito legais, mas vou procurar guardar essas perguntas aí para oportunamente a gente poder tratar desses assuntos. Então é isso, Obrigada pessoal. pelo pessoal que entrou aí, né? Obrigada a todos que entraram, aqueles que me procuraram aqui, que atenderam o meu convite. Eu fico muito honrada, muito, muito honrada mesmo de vocês estarem aqui com a gente, né? Obrigada, viu, Sami? Valeu mesmo. Maravilha. Beijo, Wanda. Tchau, tchau, Beijo, tudo pessoal. de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.